Olá pessoal, meu nome é Maicon Cáceres, nós estamos em mais uma entrevista da nossa série Governo dos Justos. E hoje a gente recebe aí com muita alegria o nosso ministro e pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni. É um prazer poder lhe receber e poder conversar com o senhor. E eu já quero lhe fazer a pergunta que eu costumo fazer no início já da entrevista. O que representa para o senhor um governo justo, com base em Provérbios, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme? Bom, primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui, né, poder compartilhar esse momento, né, com muitos e muitos irmãos e irmãs na fé, né? E a nossa preocupação nessa missão, né, que nós acreditamos, e quando a minha esposa e eu tomamos a decisão, né, de vir para disputar a seleção que se aproxima, nós já temos uma convenção agora já no final dessa semana, então eu saio da condição de pré-candidato, né, para me transformar então aí na condição de candidato oficialmente. Mas a gente vem na perspectiva de, primeiro, como servo de Deus, né, para poder estabelecer aqui, né, a possibilidade de que o Reino de Deus esteja presente no governo do Rio Grande do Sul. Nós participamos de um processo, né, onde, depois de muitas e muitas décadas, nós temos um presidente cristão que bota o joelho no chão com frequência, né? Eu acompanhei isso muitas vezes, né? Estive ao lado dele nesses momentos para pedir para que Deus o capacitasse, nos capacitasse para enfrentar os desafios que nós enfrentamos ao longo dos últimos anos lá em Brasília. As transformações que o Brasil passou, né, para nós que temos fé, né, elas, sem dúvida nenhuma, passaram pela escolha de Deus e pela forma, né, como nós superamos e enfrentamos esses desafios. Nós fomos capacitados ao longo desse processo. Eu digo sempre que, quando eu olho para o presidente Bolsonaro, né, e lembro da história de Davi, né, eu vejo muitas semelhanças, muitas similaridades, né? Davi era o improvável, Davi era o filho mais fraco, o mais feinho, o com menos habilidade, os outros eram fortes, grandes, guerreiros, fortões. E Deus dizia, né, para Samuel, não é esse, eu quero outro. Na verdade, Deus queria o coração de Davi, né? Davi foi sendo capacitado, né? Foi lá, derrubou o urso, derrubou o leão, por fim derrubou Golias. Como sempre, né? Deus botou ele no deserto um pouquinho. 18 anos depois é que ele vai governar, mas foi o maior rei, né? Que a gente tem notícia na história. Deixou aquele livro maravilhoso, né? Que é o livro de Salmos. E eu olho para essa história toda e olho para o Bolsonaro e eu encontro essa semelhança, né? Pelo que nós passamos no pré-campanha de 2018, depois, durante a campanha, né, a quase tragédia daquele atentado. Eu sempre falo que meio centímetro a mais eu não estaria aqui falando de Jair Bolsonaro. Se não tivesse dois jovens médicos que foram super ousados lá na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Também a gente não estava aqui conversando sobre isso. Mas, graças a Deus, né, e glória a Ele, tudo isso foi vencido, né? E todas as etapas que nós enfrentamos e superamos, não foram poucas coisas, né? A gente fez um governo de transformação no Brasil, né, no meio de uma pandemia, a maior pandemia do último século da história da humanidade, e do meio de uma guerra, né? E graças a Deus e a fé do presidente, a nossa, né, e a presença de Deus permanentemente, né, não apenas com o presidente, mas vários ministros, né, cristãos, né, foi decisivo para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje. Então, quando eu olho para o Rio Grande do Sul, né, desde o momento da decisão, volto a dizer, né, a gente vem como família, né, a minha esposa e eu, a gente sabe que tem uma missão gigantesca aqui, né,
Aqui nós vamos enfrentar muitas batalhas espirituais, já estamos enfrentando desde o momento que nós tomamos a decisão. Mas nós somos servos e a gente vem aqui para, se Deus quiser, ajudar a transformar muitas vidas e a poder tocar muitas vidas com a palavra de Deus. E o nosso propósito é esse. Amém. O senhor tem quantos anos de casado? Eu tenho com a Denise, nós estamos fazendo 6. 6 anos de casado. Quantos filhos o senhor tem? Se somar todos, nós dois juntos temos 7 filhos e 5 netos. Que mesmo. Agora, existe uma diferença do Onyx que a gente via antigamente, eu que lhe acompanhei nas candidaturas anteriores, para agora que a gente sabe que é o Evangelho, é Jesus. E o senhor hoje é da Sará Nossa Terra, né? O senhor aceitou Jesus Cristo. Como é que foi seu encontro com Deus? Foi um negócio muito bonito, né? Para mim, eu me sinto muito feliz e eu sou muito grato, né, a Deus, porque Deus não desistiu de mim. E em 2016 estava tudo preparado para me disputar a eleição aqui para a Prefeitura de Porto Alegre. E Deus me tirou dessa eleição de uma maneira... Hoje eu posso compreender, naquela época eu não compreendia. Né? Ele fez muitas coisas na minha vida, né? A ponto de, num dado momento, em fevereiro de 16, né, eu vivi uma crise pessoal. Né? Ele me manda ir para Santiago de Compostela. E eu faço, em 8 dias, 135 quilômetros, né, naquela peregrinação. E naquele momento, era um momento meu e dele. Né? Eu passei 8 dias caminhando, e desde a hora que eu acordava até a hora que eu dormia, eu falei com ele sem cessar. Quando eu cheguei lá na Catedral de Santiago de Compostela, eu tinha um checklist, né? Que eu fui conversando com ele. E quando eu voltei de lá, do jeito dele, porque o tempo dele é diferente do nosso, né? Ele foi me respondendo de vez em quando, né? Me encaminhando, algumas coisas foram acontecendo. E quando vem o segundo semestre de 16, né, ele me leva, já desistido da candidatura aqui, onde eu era bastante favorito, né, em 16. Ele me leva a ser o relator das 10 medidas lá de combate à corrupção. Aí nós fizemos um trabalho gigantesco. Ela foi aprovada na comissão por unanimidade de todos os partidos, mas quando foi para o plenário da Câmara foi uma tragédia. Foi votado naquela noite, né, posterior ao acidente da Chapecoense, que tinha sido uma grande tragédia, uma comoção no Brasil. E foi uma tragédia no plenário da Câmara. Né? A sessão começou 7, 8 horas da noite, se estendeu até as 4 horas da manhã, foi um horror. Eu terminei aquela sessão completamente desencantado de tudo, de todos. Né? Mas ali eu já tinha, né, eu estava mais próximo dele, né? E aí vem 17, em fevereiro de 17, o então deputado Jair Bolsonaro me procura no plenário e me convida para ajudá-lo, né, na campanha. Mas aí eu disse que eu era secretário-geral do meu partido na época, tinha a possibilidade de fazer a campanha do hoje governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas aí eu passei lá 2 ou 3 meses lutando internamente, até que tomamos a decisão de que seria melhor para o então senador Ronaldo Caiado ser candidato a governador de Goiás. E aí, meados de abril, o presidente entrou no plenário, daquele jeitão dele, né, os gritos, me dizendo que o cara não era candidato. Eu já sabia. E que por que eu não ia ajudar ele, né? Eu disse, não, mas eu vou te ajudar. Então, fomos para o gabinete dele, conversamos e tal, ali nós firmamos o nosso pacto, né, de que eu ia ajudar. Aí foi o ano de 17 todo, né, aí me renova em mim uma esperança, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus fez comigo antes, era para me aproximar desse momento, né, e ele de mim. Aí nós começamos a trabalhar e tal, aí eu levo ele para a viagem lá no Japão, Coreia e Taiwan, para conhecer educação e inovação.
E lá ele me chama para tomar um café da manhã no Japão e me pede para não disputar o governo. Não está preparado para disputar o governo daqui em 18. Ele me pede para sair da eleição. Porque nós éramos poucos, né? E a nossa relação era muito grande, de amizade de muitos anos, confiança mútua. E aí, pelo teu projeto eu vou sair, vou me candidatar a deputado. E aí comecei a preparar a campanha dele, o programa de governo, aquelas coisas todas, e fui tocando assim do jeito que dava a minha campanha de deputado. Uhum. Aí, em junho daquele ano, a minha esposa disse para mim, eu quero que tu faça uma revisão de vidas nessa data. E eu disse, não dá, mas nessa data não tem como, porque já estou cheio de coisas. E aí começou um conflito meu, né? Ela também incomodada, porque ela desejava que eu fizesse. E era Deus, acho que falando com ela. Aí chega na quinta-feira, que antecede o final de semana, onde teria, eu já decidido não ia, cheio de compromissos aqui no Sul. E aí eu estou treinando, né, na esteira, e ele fala comigo. Escuta, tu disse que ama ela, né? Por que tu não atende o pedido dela, né? Aí eu disse, eu vou atender por ela ou por ti? Comecei a falar com ele. Aí lá pelas tantas, né, eu paro e me dou conta, né, pô. É para mim fazer. Aí eu ligo para o meu coordenador aqui, né, e digo para ele, olha, tia, cancela tudo. Ele disse, tu tá louco, tem 10 eventos aqui nesse final de semana, tu quase não vem, tá com a campanha do presidente. Ele disse, não tem jeito não. Eu disse, tá, mas por que tu não vai vir? Deus falou comigo. Ele disse, tu enlouquecesse? Eu disse, não enlouqueci não. Eu sei com quem eu falei e eu não vou ir. Desliguei o telefone, resolve. Aí eu fui para lá, cheguei na sexta tarde, sexta, sábado, domingo. E aí ele terminou de me responder tudo aquilo que ele não tinha me respondido ainda, durante aqueles dias lá. E foi assim, para cima, para baixo, amassa, vira, joga no chão, traz de volta, né? Uma coisa impressionante. Eu praticamente chorei o tempo todo. Né? Emoção muito forte. E na noite de sábado, final da tarde de sábado, eu tomei a decisão de me batizar, de aceitar. E aí no domingo de manhã, quando eu mergulhei naquela piscina lá, né? Lá ficou o velho homem, lá ficou o velho Onix. E quando emergiu um novo homem, né? E de lá para cá, eu não tenho nenhuma dúvida de que a vitória, superar o que nós superamos, montagem do governo, depois cada passo que a gente deu, tudo tem ele na minha vida, na vida da minha família. Foi uma influência muito da esposa. E ela foi instrumento dele, eu tenho clareza disso, né? Que ela foi instrumento, usada por ele para que isso acontecesse. E hoje eu tenho assim, uma gratidão imensa a Deus, porque eu era uma pessoa muito diferente da que eu sou hoje. Hoje eu me sinto um homem pleno, realizado, né? Muito feliz por me sentir servo e imagino que um dia ele possa me olhar como filho dele. Né? E nós vivemos hoje da e para a fé, né? No Deus que a gente crê. Né? Isso me permite proclamar isso, né? Publicamente. Né? E hoje a minha fortaleza é Ele. Né? E é com Ele que eu enfrento todos os desafios que eu tive que enfrentar nesses anos todos, agora de governo. E se for da vontade dele e do povo gaúcho, é com ele que a gente vai governar. O senhor sabe que o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do país, né? E o evangélico, por exemplo, eu nasci em lar evangélico. Quando a gente vê um político se declarando a sua fé, sempre vem aquela desconfiança. O público evangélico tem essa, talvez até por isso é o nome protestante, né? Tem essa desconfiança. E o senhor se apresenta agora como uma pessoa transformada, né? Mudada pelo evangelho, e está no estado menos evangelizado e mesmo assim está levantando essa bandeira de fé
de família e de um governo que sofre muitas críticas, justamente por trazer a fé para dentro do Estado. Como o senhor vê essa separação entre a laicidade do Estado e a fé? Bom, eu não posso negar o que eu creio, né? E eu dobro todo dia meus joelhos para Deus, mas nunca dobrei e nunca vou dobrar para homem nenhum, para pessoa nenhuma. Então, eu também tenho consciência do que nós vamos enfrentar aqui. Eu comentei rapidamente, desde que a minha esposa e eu tomamos a decisão de vir, né, nós já sofremos vários ataques espirituais. A gente sabe o preço que a gente está pagando. Aqui hoje, se a gente evoluir nesse campo, é um território do nosso inimigo. A gente tem consciência disso, né? Nós enfrentamos, né, principados e potestades lá em Brasília, desde o início do governo. Ao entrar no Palácio Planalto, a gente tinha o coração apertado. No Alvorada também. A primeira-dama já deu, inclusive, depoimento sobre isso. Era algo... Foram locais onde nós tivemos ali cultos, né? Inclusive satanismo. Então, a gente sabe o peso que é fazer esse enfrentamento. E aqui, nós também sabemos que não vai ser fácil, né? Mas esse é o nosso propósito. Eu acho que tudo que Ele fez comigo, que Deus fez comigo e conosco, comigo e com a minha esposa, lá atrás, acho que era uma preparação para isso. Eu creio, né? E eu estou aqui para servir a Deus e o povo gaúcho, né? E eu vou professar publicamente, professo a minha fé. Eu não temo nada, né? Eu creio no Deus que eu sirvo e eu estou aqui para isso, para que Ele que seja glorificado. Agora não é para mim, não, né? Eu tenho hoje uma história do que eu já fiz do ponto de vista político. E esses dias eu estava falando com o presidente e contando algumas coisas daqui, ele me disse: mas tu quer ir lá? Tá cheio de bronca lá. Eu disse: sim, e tu aqui? Eu disse para ele: ah, mas aqui é a missão. Eu disse: sim, mas lá é a minha. Ele me olhou e disse: tá certo, né? Então eu tenho essa paz interior de que eu venho para cumprir um propósito, de que é uma missão, e é uma missão de tocar corações e almas. Para ser sal da terra e luz do mundo. Falou, o senhor está entrando num conflito espiritual, claro, por ser um estado menos evangelizado, tratando-se de um portal evangélico. É importante a gente trazer essa dimensão. E também um estado que está em uma frequente crise, né, em termos administrativos, tudo. O senhor vai pegar, vamos dizer, uma bomba para o senhor desarmar, né? E está saindo de um governo que, durante a pandemia, foi altamente restritivo, né, a ponto de lacrar estantes de supermercados para ditar qual o tipo de item que se deveria comprar. Como o senhor agiria na pandemia em relação a isso? De modo completamente diferente, né? O que nós provamos, né, é de que trabalhar funcionou, né? E foi por isso que o Brasil se salvou, né? Porque teve um presidente que teve, na minha visão, capacitado por Deus, a condição de remar contra a maré, né? De ir contra o senso comum, né? Quando o Imperial College de Londres inventa lá o lockdown, fecha tudo, o mundo foi atrás disso. Passados 2 anos e pouco, a Johns Hopkins University prova, estatisticamente, um trabalho científico, que o lockdown serviu para nada, ou seja, serviu só para coisa ruim. Serviu para concentrar pessoas, espalhar vírus e destruir empregos. No mundo todo foi assim. E aí o único líder mundial que remou contra esta onda foi o presidente Bolsonaro. Fomos nós, né? Os que sempre apoiaram ele. Eu fui amigo do Mandetta até a pandemia.
Da pandemia para cá, nós brigamos de maneira muito dura. Por quê? Porque havia uma compreensão completamente diferente. Eu fiquei do lado do presidente. Né? Eu acho que essa coisa da lealdade, do compromisso, ele tem que ser sempre. Né? Então, eu consegui, Deus me deu condição de poder enxergar o que estava acontecendo. E se eu tiver a possibilidade, né, de, se for da vontade de Deus e do povo gaúcho, de eu vencer a eleição, se eventualmente acontecesse algo semelhante, seria completamente diferente do que foi feito aqui. Né? Porque eu tenho clareza de que a gente teria que buscar todas as condições para dar conforto, enfrentamento às pessoas, né, na área da saúde, e, por outro lado, poder manter a atividade das pessoas. Eu fui o responsável, e foi uma coisa assim, né? Quando eu saí da Casa Civil, eu me questionava. Por que eu fui trocado da Casa Civil? Né? Você tinha entregue no ano de 2019, fiz a reforma previdenciária junto com os demais ministros sob a liderança do presidente, mas a responsabilidade era minha, sem ter base no Congresso. E nós aprovamos. Uma coisa que 4 governos tentaram fazer, não conseguiu. 4 presidentes tentaram, não conseguiram, nós conseguimos. Quando nós fizemos a Lei de Liberdade Econômica, foi a maior alteração do ponto de vista institucional da relação do Estado com a cidadania dos últimos 400 anos no Brasil. E quando nós fizemos a gestão do PPI, eu fui responsável pelo PPI, Programa de Parceria de Investimentos. Nós buscamos 450 bilhões em investimentos para o Brasil de dinheiro privado, nacional e internacional. Então tinha sido um ano de muitos êxitos, né? Fora todo o resto. Né? E de simplificação, desburocratização, avanço em direção ao CDE e tal. E eu disse, pô, por que saiu? Quando veio a pandemia e eu me dei conta que eu estava lá no Cidadania e nós fizemos o auxílio emergencial e nós, na primeira semana, recebemos a demanda de 100 milhões de pessoas num aplicativo de celular. E depois atendemos ao longo daqueles meses 68 milhões de brasileiros e encontramos 26 milhões de visíveis que governo algum nunca tinha encontrado, eu passei a entender porque que eu saí de um lugar e falei, pô, tinha um propósito naquilo, né? Que era esse. E a gente conseguiu responder esse desafio. Né? Foram inúmeras noites em claro lá para poder botar de pé, né? Porque as pessoas tinham, né, uma necessidade, né, para poder manter, estava tudo fechado. Nós tivemos 3 mil cidades fechadas no Brasil, sem ter um caso de Covid. Mas que ficaram fechadas lá por 30 dias, 40 dias, e aí? As pessoas vinham do quê? Né? Então, quando isso aconteceu, eu me dei conta, porque que ele, né, como eu sou um cara, que eu estou sempre falando com ele, eu me dei conta de que ele vai abalar. Né? E assim foi, vários episódios, né? Depois que eu saio de lá e acabo indo para o Ministério do Trabalho e da Previdência, que é uma coisa que surgiu do nada, eu vou entender quando a gente... Né, é o ano da maior geração de empregos, né, com carteira assinada da história do Brasil, nos últimos 20, 30 anos. 2.700.000 empregos. Aí, quando a gente acaba com a prova de vida para aposentados e pensionistas, eu começo a andar pelo Brasil e ouvir as pessoas me relatar o que elas viviam, o que elas passavam. Então, tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, entendeu? Não é para mim, não. Mas eu tenho clareza hoje e tranquilidade na minha alma que as coisas foram acontecendo de acordo com a vontade dele e dentro daquilo que seguramente ele tinha preparado para o presidente. O senhor acompanhou os bastidores, né, do governo e em breve eu vou querer saber do senhor a respeito de algumas questões da sua pré-candidatura em si, algumas propostas que o senhor tem, mas nos bastidores do governo a gente percebeu, a população em si percebeu, que é muito difícil ter um avanço, né? Principalmente num governo conservador que pegou 12 anos de petismo 14. E ficou difícil, né, ter um avanço.
14 acho que com a soma com Com a o Dilma? Temer, né? Não, com a Dilma. Com a Dilma, 14. Você não seria 16. É. Era 2 Lula e 2 Dilma. Só que a Dilma saiu na metade do segundo. Correto, 14 anos. E o senhor Sou pegou, veterinário bom de conta. pegou esse período de 14 anos, então, Eu cheguei com o Lula. e o brasileiro viu a dificuldade que é avançar, né, em temas principalmente conservadores, liberdade econômica e tudo isso. Como é que é os bastidores lá? Existe uma possibilidade de diálogo, se conversa, os deputados dialogam entre si, porque até mesmo a frente parlamentar, nós mesmos criticamos bastante a frente parlamentar, que algumas votações que eram de interesse do governo, parecia que os deputados simplesmente abandonavam o governo e faziam os seus votos ali de acordo com o que eles queriam. Como é que funciona isso? Bom, primeiro que a gente sabia, quando nós vencemos a eleição, que nós teríamos que ser um governo disruptivo, né? Com tudo aquilo que tinha acontecido no passado, né? E a gente conseguiu fazer isso. No primeiro e segundo ano, com muita dificuldade, mas a partir do segundo ano, principalmente a Câmara e o Senado entenderam que não ia mais voltar para trás. Eles, durante o primeiro e parte do segundo ano, eles achavam ainda, alguns achavam, não, mas isso vai passar, vai voltar ao seu esquema anterior. Nós, de 2015, 2016, se a gente lembrar, nós achávamos que a corrupção era inafastável do governo. Governo federal e corrupção eram inseparáveis. Bom, Deus levantou um improvável para acabar com isso. E a gente conseguiu acabar com isso no Brasil. Entramos aí no 4º ano de governo, sem nenhum caso de corrupção no governo. E uma coisa que era importante, eu tenho dito sempre, uma das coisas mais relevantes feitas pelo presidente Bolsonaro foi a reforma moral do governo. Antes o método era roubar, o método era corromper. E aí nós rompemos com isso de maneira clara. E erros dentro de um governo que só em caso de corrupção tem 100 mil pessoas, isso pode acontecer. Agora, não como era antes, que era um método. Toma o ministério aqui, te organiza aí. Né? Ou monta um mensalão, ou monta um petrolão. No petrolão são 900 bilhões de reais que foram desviados da Petrobras. Eu me lembro que em 2006, eu fui membro da CPI dos Correios, quando entregamos o relatório ali em março, eu não me lembro bem se foi no finalzinho de março, início de abril, eu participei de uma coletiva de imprensa. Tinha vários organismos, né? Veja, Sué, Folha, Estadão, e tinha um jornalista gaúcho na época, que é o Flávio Pereira, que hoje está no Sul, não me lembro que veículo ele estava na época. E aí eles me perguntam se o mensalão era o maior caso de corrupção da história do Brasil. Eu disse que não, porque o mensalão era coisa de trombadinho. O grave é o dia que se abrisse, olha, março, abril de 2006, o dia que se abrisse a caixa preta da Petrobras. Aí nós ia descobrir o que era roubalheira mesmo. E foi profética a palavra, porque 9 anos depois, né, quando a gente teve conhecimento, viu o tamanho da roubalheira que tinha sido. Então, eu acho que essa coisa de poder ter feito, como eu falo, a reforma moral, ela foi super importante. O que é que atrapalha o Brasil hoje? Nós sofremos um aparelhamento do Estado brasileiro no perfil gramscista. Né? Gramsci era um pensador italiano, um comunista, que foi preso. Sim. E na cadeia ele formulou a teoria, né, gramsciana de, então, tomar o Estado por dentro, né, através de órgãos de Estado. E isso foi aqui no Brasil, foi o paroxismo. E, lamentavelmente, uma parte do judiciário brasileiro, principalmente das cortes superiores, nós temos um aparelhamento muito grande. E um comprometimento ideológico muito grande. As dificuldades que o presidente vive hoje, né, que a gente está acompanhando. Agora, eu louvo a Deus sempre porque existiu o 7 de setembro de 2021. Né? Que um país que 4 anos atrás achava que não tinha mais saída nem esperança, 4 anos depois, 30 milhões de brasileiros e brasileiras vão às ruas de verde e amarelo para dizer que voltaram a acreditar no Brasil e para dar apoio para o presidente que conseguiu resgatar isso em todos nós. Né? Então, eu sempre agradeço muito a Deus por esse momento que eu vivi de ver
aquele 1.200.000 pessoas lá na esplanada dos ministérios, as 2 milhões e tanto de pessoas lá na Paulista, foram momentos inesquecíveis para mim e que mostram de que a gente estava e está no caminho certo. Excelente. O senhor, como pré-candidato ao governo, deve ter muita preocupação, assim como nós evangélicos, né? Agora o senhor, como compartilhando a nossa fé, com questões ideológicas, principalmente em relação à educação. O evangélico tem essa preocupação sobre essa ideologia de gênero, sobre o avanço de ideologias políticas dentro do ambiente escolar. Eu sempre digo que o evangélico ele não quer a Bíblia dentro da escola, ele só não quer que entre outras coisas juntos, né? Claro, se a Bíblia puder entrar, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? É o melhor manual de vida. Verdade, né? Aqui está a vida. Sim. E ela não precisa ser abordada. E essa palavra tem poder, né? Então, se puder ter, é ótimo. Sim, mas para aqueles que criticam, né? A gente só não quer também outras ideologias para corromper as nossas crianças. No eventual governo que o senhor venha a assumir aí no estado do Rio Grande do Sul, como é que o senhor pretende lidar com essa questão? Ideologia de gênero zero, por uma razão objetiva, né? Nós temos que ter clareza que as nossas crianças têm que ser protegidas e defendidas, né? Eu digo sempre, o Filho de Deus feito homem na cruz respeitou o livre-arbítrio. De um lado, tinha aquele que se arrependeu e foi para o céu, e do outro lado tinha aquele que não se arrependeu, e portanto desceu, né? Foi para o inferno. Então, se o Filho de Deus feito homem respeitou, é o que nos cabe fazer, né? Respeitar o nosso próximo, né? Assim como ele nos mandou amar o nosso próximo. Agora, estabelecer isso para crianças que não têm maturidade emocional, psicológica, nem espiritual, para poder avaliar o que é certo, o que é errado, se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho isso um crime. E se eu for o governador do Rio Grande do Sul, eu não vou permitir, de jeito nenhum. Escola pública não vai ter isso, não. Luto com quem tiver que lutar. Da mesma forma, o aborto. Olha o que a Argentina fez, olha o que a Argentina está passando. Então, esses princípios, né, e valores que nós recebemos, né, do Deus que a gente serve, eles são vitais para manutenção da família, da vida, da forma como ele deseja. Então, o ser humano é livre para fazer suas escolhas. Agora, nós vamos proteger sempre a vida e as nossas crianças. O estado do Rio Grande do Sul ele tem uma máquina pública muito grande, né? O senhor pretende mexer com isso, lidar com isso? Os cristãos, eles estão muito voltados para a parte do liberalismo econômico, de deixar a máquina mais enxuta. O senhor compartilha dessa ideia também? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: governo rico, povo pobre. Povo rico, governo pobre. E por que o governo pobre é bom? Porque quem está no poder quer ficar. Então, se o governo é pobre, ele tem que fazer aquelas coisas que o povo quer. Então, ele tem que ser muito objetivo, muito assertivo, para poder permanecer no poder. Então, eu sou sempre a favor de que o Estado seja enxuto e eficiente. Sempre trabalhei com equipes enxutas, eficientes, e sempre cobrei uma coisa delas, de pensar fora da caixa. É por isso que muitas e muitas coisas nós conseguimos fazer no governo Bolsonaro, porque a gente ousou inovar, né? Se a gente tivesse mandado lá aqueles milhões e milhões de cheques, como os americanos fizeram, lá nos Estados Unidos tem 30 ou 40 milhões de cheques, até hoje não chegaram no destinatário, né? E a gente conseguiu entregar para todos os 68 milhões de pessoas que eram elegíveis, e com uma característica muito importante aqui, que trabalha com esse conceito de eficiência. O sistema de pensões americano, ele é considerado o mais seguro do mundo. O nível de erro, fraude ou falha é de 0,82%, que é a referência para todos os órgãos de controle na América e no mundo ocidental, claro. Nós conseguimos executar essa entrega para 68 milhões de pessoas, 294 bilhões de reais,
nós tivemos um nível de erro, fraude ou falha de 0,48. Nós, como brasileiros, fomos mais eficientes que os poderosos americanos. Então, isso é algo que... É algo que me honra muito isso. Tá? E o Daniel está me corrigindo aqui. É menos do que eu falei, é quase 0,44. A gente conseguiu um índice de um pouquinho superior à metade do que os americanos conseguem. Então, isso é motivo de muita honra para toda a equipe. E eu sempre dou glórias a Deus porque a gente conseguiu fazer isso. Por causa da pandemia, a gente sabe que o brasileiro está tentando se recuperar economicamente. Muitas empresas acabaram quebrando mesmo com o esforço do governo de mantê-las abertas. Algumas empresas a gente sabe que quebrou. O Rio Grande do Sul, eu sei que sentiu bastante, justamente por causa talvez do rigor que foi imposto o lockdown aqui. O senhor tem algum plano para a recuperação econômica dessas empresas ou da população em si? Bom, primeiro tem uma história que eu pedi para levantar, que parece que são alguns milhões de multas por empresas que as pessoas estão trabalhando para manter suas famílias e foram multadas por isso. Né? Isso nós vamos buscar um caminho de anistiar essas famílias, isso é uma barbaridade. Né? É como o presidente sempre dizia, eu tenho que proteger um pai de família, naquela famosa reunião lá de abril de 2020, que... Né? O bicho pegou, né? E que falavam, agora vocês vão ver um presidente dizendo até palavrões. O que a gente viu ali? O presidente usando toda a força do seu coração, toda a sua energia para fazer aqueles ministros cuidar do seu povo. E não é isso que a gente quer. A população entendeu, só quem não entendeu foi os caras do Supremo, né? Mas a população entendeu. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente precisa, primeiro, isso tem que ser anistiado, na minha visão. Claro que tem que ver, calcular como é que vai fazer. E, por outro lado, a gente tem que ter um programa que possa, né, talvez de maneira suplementar, o que já foi feito pelo governo federal, a gente poder dar condições. Esse é um pouco como eu olho para o Banrisul, por exemplo. Para o Banrisul, para o Badesul e para o BRTE. Acho que eles têm que ser 3 bancos de fomento. Né? Por isso que eu já disse várias vezes, eu não vejo espaço nesse momento, apesar de ser um liberal, e de falar de liberalismo quando ninguém falava, né? Por exemplo, para privatizar o Banrisul. O Banrisul perdeu seu valor. Quando começou o governo atual, o Banrisul valia 10,8 bilhões. Né? Hoje vale 4,3, 4,4. Ou seja, tem 6 bilhões que evaporou, né? Por problemas de gestão. Então, tem que recuperar tudo isso. Bom, aí sim, aí a gente vai olhar e ver o que vai fazer, mas... Daqui até lá tem muito, o Banrisul, com o Badesul e com o BRDE juntos, podem ser a alavanca para recuperar de maneira vigorosa a economia do Rio Grande do Sul. Nós vemos no Rio Grande do Sul, principalmente na capital, Porto Alegre, um crescente número de dependentes químicos, de pessoas que, infelizmente, estão sendo dominadas pelas drogas, pelo uso de entorpecentes. O senhor pretende fazer algum tipo de parceria com as igrejas? Porque as igrejas elas têm um papel muito eficiente nessa questão de recuperação, e as igrejas fizeram um lindo papel, é inegável, na ajuda às famílias necessitadas durante a pandemia. O senhor pretende fazer alguma parceria nesse sentido? Bom, aí eu posso usar um pouco da minha história, né? No Cidadania, eu fui o ministro que mais comprou vagas para tratar dependentes químicos. E quando iniciamos esse programa lá na Senapred, que é a Secretaria de Prevenção, né, do uso de drogas, nós orientamos no sentido de que fossem para com as igrejas. Por quê? Na recuperação do alcoolismo, do drogado, sem Deus, não funciona. Essa é a minha experiência pessoal. Porque quando Deus entra na vida, quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, né, o que ocorre? Ela transforma completamente a sua vida. Ela tem uma condição de poder superar aquela dificuldade que às vezes destrói famílias inteiras. A droga, né, o álcool destroem famílias, relacionamentos. É uma tragédia. Né? E a presença de Deus ela é fundamental para que esse resgate seja feito. Né? E para além disso, porque muitas vezes a angústia,
a depressão, são a porta de entrada para esse mundo. Né? E a gente sabe que o nosso inimigo está aí, né, para roubar, para matar e para destruir. Né? E ele espera a brecha para entrar. E o álcool e a droga pode ser a brecha para que ele roube aquela vida. Né? Então, poder enfrentar isso e poder levar a palavra para aquele que está lá no mundo muito difícil, muito complicado. É aquela história do Pedro no barco, né? Ficou tudo escuro, o mar revolto, Pedro grita, e a gente grita para quem está longe, né? E aí Jesus diz para ele, por que tu grita, Pedro? Pega na minha mão que eu estou aqui, né? A imagem que eu tenho é que a mão de Jesus está sempre estendida, né? Para a gente se agarrar nela, né? E foi assim comigo, e assim com muitas pessoas que eu conheci na minha vida. Então, eu tenho a convicção de que a gente precisa, sim, fazer. E sempre que eu vejo o trabalho que as igrejas das mais variadas denominações fazem na recuperação de alcoólatras, do alcoolismo e da drogadição, é eficiente. O que funciona mesmo é quando o chefe lá de cima entra naquele coraçãozinho lá e transforma. Amém. De verdade. Amém. Nós estamos seguindo para o fim da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de lhe colocar dentro da polêmica, né? Nós estamos vivendo uma eleição atípica para a presidência da República, onde um condenado por várias instâncias da justiça, líder do maior esquema de corrupção que já se teve na história do mundo, está concorrendo e foi livrado da cadeia pelos mesmos ministros que contam os votos. Caso aconteça de esse cidadão vier a ganhar as eleições, o senhor acredita que pode haver um rompimento institucional? A gente corre um risco para a nossa democracia no país? Bom, primeiro a gente vem trabalhando, né, sob a liderança do presidente, para que a gente tenha eleições absolutamente limpas no Brasil. Eu digo sempre, as eleições não são propriedade do TSE. O TSE é um órgão administrativo, né, e um órgão que faz julgamento do processo eleitoral, né, mas, ponto, termina aí. Né? A eleição é do Brasil, é das nossas famílias, é de toda a população brasileira. Né? Então é evidente que nós precisamos garantir que as eleições não paire nenhuma dúvida sobre elas. E tendo as eleições limpas, eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente vence essa eleição e, na minha opinião, no primeiro turno. Eu sempre pergunto para as pessoas, se tu, na tua empresa ou na tua casa, tu tem uma pessoa que te rouba e tu manda embora da tua casa, demite, ou demite da tua empresa, tu recontrata essa pessoa para trabalhar contigo? A resposta é não. Então por que nós vamos entregar para um ladrão no nosso país, que já nos roubou uma vez, para ele roubar a segunda? É claro que não. Então eu não tenho nenhuma dúvida, e até porque andei com o presidente por todos os estados da federação. Em 2018, nós não fizemos em nenhum estado do Nordeste mais do que 19%. Ele hoje, na grande maioria, ele já está arrancando de 35%. E eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai chegar a 40%, 45%. Essa grande surpresa dessa eleição vai ser o volume de votos feito pelo presidente do Nordeste. Então, eu sinceramente não temo por essa eleição. A participação das Forças Armadas e esse monitoramento que ela já vem fazendo vai nos dar a segurança e a garantia de que as eleições serão limpas. E eu acredito firmemente que no primeiro turno nós vamos vencer e tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando nessa caminhada. Amém. E qual a sua posição em relação ao Supremo Tribunal Federal? A tudo isso que está acontecendo? Tem o envolvimento dos ministros do Supremo, alguns estão até extrapolando, se envolvendo em questões de liberdade de expressão. Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, isso está ocorrendo, primeiro, por um ativismo judicial indevido. Segundo, pelo aparelhamento que o Supremo Tribunal Federal acabou e outros tribunais superiores, que tem origem nessa década do petismo, vamos dizer assim, que foram 14 anos, né? Quase uma década e meia. Né? Nós vamos trocar
agora no segundo mandato do presidente mais 2 ministros, então muda completamente a configuração. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, né? Já tem vários projetos, né, tramitando na Câmara e no Senado com o objetivo de fazer limitação e estabelecer novas regras para o funcionamento da Suprema Corte. E esses anos foram reveladores de que há necessidade que se estabeleça limites para o funcionamento das cortes superiores para proteger o bem maior, que é a liberdade, né, que todos devem ter, né, de viver numa democracia, cada um de acordo, exercendo a sua liberdade até onde inicia a liberdade do seu semelhante, né, mas com liberdade plena. Né. Eu não me esqueci de que aqui no Rio Grande do Sul e em vários estados brasileiros, né, nos primeiros momentos da pandemia, aí a primeira coisa a fazer foi fechar templo. Para quê? Por quê? Que mal o templo fazia aberto? Né? Ao contrário, onde é que o ser humano pode buscar conforto e renovo, se não num culto ou numa missa, né? Seja lá a denominação que for. Então, essa ação que a esquerda tem, essa preocupação de nos atingir, ela parte exatamente porque nós somos, do ponto de vista do que nós recebemos, né, da Bíblia, exatamente o contraponto mais forte. E talvez a muralha que impede, né, que eles tomem as nossas famílias, as nossas vidas e a nossa crença. Né? E nós temos que estar muito unidos para não permitir que isso aconteça, nem aqui, nem no Brasil. Amém. Ministro, agradeço muito pela oportunidade de estar com o senhor, essa entrevista que o senhor nos concede. Quero lhe pedir apenas para deixar uma mensagem de esperança aí para o nosso público, com base na sua fé, na sua crença em Deus. E nossas orações é que o Senhor lhe dê graça e que o Senhor venha lhe colocar nas posições estratégicas que Ele queira lhe colocar para o futuro do país. Bom, eu fiquei muito feliz, né, de participar aqui desse nosso bate-papo aqui. Está quentinho. Aqueceu aí o corpo e o coração. Dizer que todos nós, né, que cremos, nós temos uma missão, né, que é trazer e tocar cada vez mais corações para o reino do Deus que nós servimos. Que aquele desafio, né, de sermos sal da terra e luz do mundo, né, é de acordo com o segundo mandamento, né? Primeiro, amarás o teu Deus com toda a força do teu entendimento, do teu coração. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos dá a certeza de que a missão do cristão, do Filho de Deus, é servir, né? Então, é com esse intuito que a gente está aqui. Claro, nós vamos colocar tudo isso na mão do Deus que nós cremos. E eu tenho certeza, né, de que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Deus dessa nação. O Brasil vive o maior avivamento que nós já conhecemos na nossa história. Há poucos dias eu vi um pequeno documentário que falava sobre Billy Graham. E ele estava passando por uma série de bandeiras, orando pelos países. E ele parou na frente do Brasil e ficou um longo tempo. Aí depois perguntaram para ele por quê. Eu lembro. Lembra dessa história? Lembro. Aí disse que o Espírito de Deus, né, levou ele para ver uma chuva sobre a bandeira do Brasil, muito intensa. E a profecia sobre o Rio Grande do Sul, você sabe disso, né? Não. A profecia sobre avivamentos que vai nascer do estado menos evangelizado do país, que é o Rio Grande do Sul. Amém. Quem sabe vai ser no seu tempo, hein? Amém. Se for essa a vontade de Deus, o servo dele está aqui. Amém. Tá bom. Amém. Agradeço aí pela oportunidade. O Gospel Prime conversou então com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe vocês.